Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal História da Psicologia TV. Meu nome é Diana Reis e este é mais um vídeo da série História da Psicologia e Educação, hoje com o tema Laboratórios e Testes Psicológicos. Vamos lá? A área da testagem e avaliação psicológica é uma das que mais atraem o interesse e alimentam a curiosidade das pessoas. Quem obtém sua CNH, a carteira de motorista, por exemplo, sempre passa por um momento de reflexão sobre o sentido daqueles testes a que se submeteu para obter o documento. Mesmo quem passou por um teste psicológico simples, como numa escola ou hospital, fica se perguntando o sentido e o funcionamento daqueles procedimentos. Vamos entender um pouco melhor sobre sua história e seu funcionamento. Com a publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, surgiu uma nova forma de explicar a variedade e a formação das espécies de seres vivos. Nessa teoria, as diferenças individuais são muito importantes, o que gerou na psicologia a proposta de criar a psicologia das diferenças individuais. Vamos entender melhor sobre isso. Podemos abordar a psicologia de modo a compreender o funcionamento geral da mente humana, ou seja, regras, normas ou leis que explicam a mentalidade de todas as pessoas ou ainda do próprio ser humano. Uma outra abordagem deseja entender em que, como e por que uma pessoa é diferente da outra. Esta abordagem, que quer saber dos indivíduos e suas diferenças, foi chamada de Psicologia das Diferenças Individuais, e um dos primeiros a propor métodos de investigação dessas diferenças entre os indivíduos no campo psicológico foi Sir Francis Galton. Galton foi o criador de várias técnicas de exame antropométrico e psicológico, como questionário. Ele definia este instrumento como uma lista de perguntas onde a pessoa dava sua opinião sobre algo. A grande vantagem deste procedimento, que é adotado de diferentes formas até hoje, é a possibilidade de transformar uma opinião, percepção ou pensamento, ou seja, algo subjetivo, em uma informação que pode ser analisada de forma matemática, ou seja, algo objetivo. Ele então utilizou várias técnicas da estatística para analisar as respostas aos questionários e chegar às suas conclusões. Desde Galton, o formato e as técnicas de criação de questionários se desenvolveram bastante e assumiram diferentes formatos distintos daquele original. Outra técnica desenvolvida por Galton foi a investigação sobre as imagens mentais. A pesquisa parecia um tipo de questionário, porém pedia aos participantes que falassem sobre as imagens que vinham à sua mente, conforme ele propunha formas, imagens, objetos, entre outras coisas. Esta técnica foi utilizada depois por outros pesquisadores em pesquisas sobre o inconsciente. Um modelo um pouco diferente daquele criado por Galton de testagem e avaliação foi desenvolvido pelo psicólogo norte-americano Stanley Hall. Enquanto a investigação de Galton tinha um caráter um tanto direto, perguntando opiniões ou impressões, Hall investigou a criança no interesse de compreender seu modo particular de raciocínio. Ele perguntava coisas como: a boneca sente frio se nós soprarmos ela? Ou a árvore sente dor quando cortada por um machado? As respostas da criança serviam de material para que Hall descrevesse o funcionamento da mentalidade infantil. Ele não abandonou a estatística, mas adicionou um elemento mais interpretativo para entender o pensamento da criança. Essa abordagem, ainda utilizada hoje, teve impacto em outros investigadores famosos da psicologia, como Alfred Binet e Jean Piaget. Os modelos de testagem psicológica desenvolvidos por Galton, Cattell ou mesmo Hall receberam em sua época status de validade científica e inovação técnica na pesquisa psicológica, mas foi outro modelo que realmente ganhou o mundo. Falo da escala Binet-Simon. Alfred Binet passou anos desenvolvendo modos de investigar os processos mentais superiores de suas duas filhas, para os quais desenvolveu uma série de provas que revelariam o conteúdo de seu pensamento. Na época, ele concluiu que a inteligência tinha uma relação com a personalidade, descrevendo as habilidades de suas filhas a partir dos dois parâmetros. A escola obrigatória, recentemente criada pelo governo da França naquele começo do século XX, aumentou bastante o número de crianças em instituições de ensino, de modo que o Ministério da Educação francês convocou Binet para elaborar uma técnica de identificar as crianças consideradas incapazes para que recebessem uma educação especial. Binet chamou seu colega, Théodore Simon, para ajudar na tarefa, e a partir das provas que havia utilizado com as filhas de Binet,
a dupla desenvolveu um teste publicado em 1908 que avaliava a idade mental da criança, comparada com a idade cronológica. A aplicação prática do teste, somada à sua facilidade e utilidade, conduziu este modelo de testagem para o mundo todo. Observe que a escala de inteligência de Binet-Simon não utilizava a noção de quociente de inteligência, o famoso QI. A proposta de um número que represente a inteligência de alguém começou com o psicólogo alemão Wilhelm Stern. A escala de Binet e Simon traziam como resultado uma idade mental, que poderia ser próxima ou não da idade cronológica da criança. Vamos a um exemplo. Imagine que a idade cronológica de uma criança seja de 8 anos. O teste de Binet e Simon pode indicar que ela tem uma idade mental de 7 anos, ou seja, abaixo do que se esperaria na idade cronológica, 9 anos acima da idade esperada, ou pode indicar que ela tem idade mental de 8 anos. Stern, então, propôs um cálculo simples para facilitar essa análise. A ideia foi pegar a idade mental e dividir pela idade cronológica. Se a criança tem uma idade mental de 9 e uma idade cronológica de 8, ela ficaria com um índice de 1,125. Thurman, então, sugeriu que se pegasse o número do cálculo de Stern e se multiplicasse por 100, de modo que 1,125 ficasse 112,5 ou só 112. A abordagem de Lewis Terman sobre a inteligência tornou-se então bastante extensa. Foi ele quem desenvolveu outro teste, o Stanford-Binet, que era baseado no teste de inteligência francês, mas com algumas modificações. Desde então, vários testes de inteligência foram desenvolvidos e aplicados. Aqui no canal você pode assistir nosso vídeo sobre a criação dos testes ARM-Alpha e ARM-Beta, 2 testes de inteligência. Os links estão na descrição aqui embaixo. Outro teste de inteligência que ficou bastante conhecido é o Matrizes Progressivas de Raven. Ele foi desenvolvido por John Carlyle Raven, que tinha a tarefa de aplicar o teste de Binet-Simon em vários grupos diferentes, quando trabalhava na Royal Easter Counties Institution, na Inglaterra. Raven achava o teste de Binet-Simon longo, chato e difícil. Então decidiu utilizar uma abordagem completamente diferente para a avaliação da inteligência. Ao invés de fazer perguntas ou propor atividades para as pessoas que se submetiam ao teste, ele se inspirou no jogo da velha ou o jogo do galo. Mas como? Bem, a pessoa deveria ver um grupo de desenhos geométricos dispostos numa sequência. Escolher qual desenho, dentre algumas opções, daria seguimento àquela sequência. A simplicidade e qualidade do teste levou o Matrizes Progressivas de Raven a ser utilizado pelo exército britânico, atingindo enorme sucesso em todo o mundo. Mas a inteligência não é a única coisa que os testes medem. Um teste bastante conhecido e que também tem vídeo aqui no canal é o chamado teste Rorschach, ou teste das manchas. Ele foi desenvolvido pelo psiquiatra suíço Hermann Rorschach para analisar a personalidade. Outro teste de personalidade bastante conhecido, criado pelo psiquiatra suíço Hans Zulliger, é o teste de Zulliger, ou teste Z. Temos também o HTPF, outro teste famoso baseado em desenhos de uma casa, árvore, pessoa e família. Se você quiser saber mais sobre os testes da psicologia, entre no site do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, o SATEPS, mantido pelo Conselho Federal de Psicologia. O link está na descrição. Mas e o Brasil? Qual a situação dos testes brasileiros? Aqui em nosso país foram desenvolvidos alguns testes psicológicos, como o teste Minhas Mãos, criado pela psicóloga russa radicada no Brasil, Helena Antipoff, no começo do século XX. Outro teste que ficou bem conhecido na época, sendo traduzido e adaptado para outros países, é o teste ABC, desenvolvido por Lourenço Filho. Ele iniciou os trabalhos para a criação do teste no laboratório da Escola Normal de Sorocaba, finalizando as pesquisas na Escola Normal de São Paulo. O ABC foi criado para que professores pudessem avaliar as capacidades de leitura e escrita de seus alunos. O teste acabou sendo utilizado não só no Brasil, mas também em países como México, Chile, Peru, República Dominicana, Cuba e até Estados Unidos, França e Itália. Na Argentina, o uso do teste foi por um período obrigatório para todas as crianças matriculadas no primeiro ano das escolas públicas. Quer conhecer mais sobre essa história? Veja o verbete dos testes ABC na WikiHP, a wiki do portal História da Psicologia. De novo, o link está na descrição. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre os testes psicológicos? Aproveite que estamos chegando ao final para se curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação. E fique ligado aqui nas novidades do canal História da Psicologia TV. Obrigada!